Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. É mais um domingo, mais um encontro com vocês aqui no programa Batalha na TV, exatamente pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. No programa de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos específicos e dois assuntos que estão muito em discussão no momento. Conversaremos com a advogada e professora Marcela Damasio sobre meio ambiente e também sobre a situação eleitoral, os programas, a utilização da internet no período de eleição que se aproxima para o próximo dia 15 de novembro. Conversaremos também com Erenita Souza, que é contabilista e vai dar as dicas da contabilidade neste momento de pandemia e também logo após a pandemia. É o programa Batalha na TV, começando agora para você. Muito bem, meus amigos, então começando a entrevista aqui, neste domingo pela manhã, aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco, com a professora Marcela Damasio, que é professora eleitoral e meio ambiente. Aliás, ela é professora de duas áreas que estão muito em discussão no momento. Professora Marcela, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Natália. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande. Vamos começar pelo meio ambiente, professora. É uma coisa que pouca gente respeita, muita gente não dá bola, outros ignoram. O que fazer, então, para a conscientização da população com relação à importância de se tratar o meio ambiente? Então, muito bom dia. Como disse, é um prazer estar aqui com vocês. E a questão, de fato, ambiental e eleitoral tem sido estampada nos nossos noticiários e são questões muito caras à sociedade. E em relação à questão ambiental, Batalha, sinto que nós precisamos iniciar ou continuar um processo de conscientização para que a gente possa entender que as questões afetas ao meio ambiente não são questões de um lado ou de outro, ou de esquerda ou direita. A questão da preservação ambiental ela é uma questão de preservação humana e quanto antes a gente possa perceber isso, melhor para a nossa perpetuação, para nossa, enfim, né, para que a gente possa ter um amparato melhor, para que a gente possa ter resultados melhores na preservação do meio ambiente, então que a gente possa acolher essa luta como nossa, como uma luta humana e não como uma luta partidária, para que a gente possa ter essa conscientização e essa educação necessária para a preservação do meio ambiente. A questão do meio ambiente ela é complexa, né? Porque há de convir que existem certos exageros. Por exemplo, costumo dizer, professora, que se já existisse meio ambiente, ADEMA, etc. e tal, na época da fundação de Aracaju, Aracaju não existiria, né? Porque foi edificada em cima do mangue e continua ainda. Mas também nem muito, nem tão pouco, né? Não é devastar, por exemplo, matas por nada, não é jogar lixo aí a céu aberto, como a gente observa, passa nos canais ali, eu já vi até cama e sofá jogando lá dentro. Então é preciso, pelo menos, um meio termo e uma consciência da população. Exatamente. E é basicamente por isso que a gente precisa ter legislações e políticas públicas que sejam efetivas. A gente precisa ter um plano diretor, a gente precisa ter uma legislação urbanística que vá ordenar o uso dessas cidades. A cidade existe, né? Ela foi bem ou mal, ela foi construída, muitas ocupações irregulares, então falar sobre o plano diretor também é algo que os cidadãos precisam cobrar do poder público, que esse plano seja atualizado, que a gente possa ter uma legislação urbanística que corresponda à cidade que nós temos, o potencial que nós temos e a cidade que nós queremos e podemos ter no futuro. Então, é muito importante que a gente também, enquanto cidadãos, possamos ter essa consciência de exigir dos nossos eleitos, dos nossos parlamentares, que eles possam implementar, criar essas políticas, possam trazer uma efetividade para o sistema urbano, a política a política urbana, né, de expansão urbana. Muito bem. Agora vamos à questão eleitoral. Nós estamos aí há pouco menos de 60 dias, né, do próximo pleito, em 15 de novembro, e o que é que mais chama a atenção a senhora, que é professora exatamente da área, nesse momento? Teremos uma eleição atípica, né, este ano. Exatamente, Batalha. Uma questão atípica e o que mais chama a atenção é a corrida eleitoral no seio da internet, no seio do mundo digital. A gente já tinha visto, desde as últimas eleições, uma atividade muito maior, né, na internet, nas redes sociais, nas mídias digitais. Isso reconfigurou a propaganda eleitoral
de uma forma que, né, a gente não observava anteriormente. As campanhas eleitorais elas eram muito mais restritas ao horário eleitoral gratuito, no rádio, televisão, imprensa escrita, e agora nós estamos vendo os candidatos trazendo toda a sua campanha para o ambiente, né, para as redes sociais, para o ambiente digital, e isso é algo bastante diferente do que a gente tinha acompanhado. E mais ainda, nesse cenário de pandemia, a gente vê isso se intensificando. As aglomerações elas estão sendo desencorajadas, né? Até tivemos um decreto recentemente proibindo as passeatas para tentar evitar mesmo a aglomeração. Só que até agora ninguém está respeitando. Exatamente, Né? infelizmente. As carreatas e passeatas já estão ocorrendo. Infelizmente, exato. Ainda estamos num contexto de pandemia e é muito importante que as pessoas se lembrem disso. Precisamos lembrar que a corrida eleitoral ela é um instrumento, ela não é um fim em si mesmo. Muitas pessoas usam dessa campanha para prejudicar muitos direitos humanos, por exemplo, e esse foi o tema central de uma pesquisa que eu desenvolvi no mestrado de Direitos Humanos da UNIT com o professor Diogo Calazans, fazendo essa análise justamente de como a corrida eleitoral, a propaganda eleitoral acaba se tornando, infelizmente, uma arena de ofensa que muito pouco tem a ver com a intenção da propaganda eleitoral, que é levar as propostas dos candidatos de forma proba, de forma clara, direta, para que as pessoas possam ter conhecimento de quem é que quer pleitear um cargo eletivo, um cargo público que vai desempenhar uma função pública. Professora, a justiça por si só, ela é lenta, né? Daí o acúmulo de processos em anos e anos e anos. Agora, a justiça eleitoral, ela também é lenta e é inconcebível que, por exemplo, um processo, às vezes, de pedido de cassação, de homologação de uma vitória do candidato, passe 3 anos, quando vai ser julgado, ele já está no final do mandato, né? E, em especial, também nos dias e semanas que antecedem o processo eleitoral, a gente tem observado muitos abusos, muitos atos irregulares, e daqui, quando vai se julgar, já se passou o tempo. Então, não deveria haver mais celeridade nessas ações? Sim, com certeza. Deveria ser um dos princípios, né, do processo eleitoral. De fato, precisar conceber que a atividade eleitoral, a atividade de ocupar um cargo eletivo, ela é rápida e ela precisa ser resolvida de uma forma cada vez mais célere. Então, para isso nós temos, né, também alguns órgãos de fiscalização e sempre importante que a própria população exerça esse papel de fiscal das propagandas eleitorais, dos atos de campanha, dos atos ilícitos, enfim. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma população cada vez mais consciente e não só dos deveres e direitos dos candidatos e dos partidos, a atenção que eles devem ter no seio da corrida eleitoral, mas também os próprios eleitores têm que estar atentos ao que eles podem ou não fazer, as suas proibições, como eles podem se comportar, seja na internet, seja fora dela. Isso é muito importante, de fato. A senhora falou também como professora do meio ambiente. E estamos em plena evolução do mundo da internet. Não acha que, por exemplo, já poderia ter sido determinada a proibição da distribuição de papel, de santinho? Eu acho isso hoje um caso... Sim, né? Sim. Muitas vezes essa distribuição de material gráfico tem até um alcance menor do que investir nas campanhas das redes sociais, de fato. As pessoas jogando fora, pega e joga fora. Isso também vem de uma carga, entendo, cultural, né? Um pouco cultural, das pessoas ainda acharem que o tipo de propaganda que dá certo é o tipo de propaganda que deu certo há tantos anos atrás, mas o que a gente tem acompanhado é uma transformação e a propaganda eleitoral também tem que acompanhar essa transformação. Hoje, as próprias disposições dos TREs têm incentivado que a campanha virtual, digital, através das mídias sociais, sejam priorizadas nesse pleito eleitoral de 2020. Talvez muita gente não saiba a origem do Santinho. Né? A origem do Santinho foi quando a eleição começou a ganhar corpo na década de 50 aqui no Brasil, e o Santinho era depositado na urna. Não existia, podemos dizer assim, a má-fé que existe hoje. Era um fato raríssimo acontecer a pessoa colocar 2 ou 3 ou 4 santinhos, mas a pessoa, eu estou dizendo isso porque meu pai foi vereador lá atrás, em Salvador, na década de 60, final de 50, início de 60, e o menino ainda acompanhava bem os santinhos, o partido distribuía, e não distribuía nem com números, os números eram colocados manualmente,
entregava o eleitor guardava com muito carinho aquele santinho e no dia da eleição depositava na urna. Então a cultura veio daí. Agora, hoje, quando todo mundo tem a internet, tem o celular com as fotos de todo mundo, com os números de todo mundo, eu acho que já deveria ter sido abolido essa questão de santinho, de praguinha, etc. e tal. Mas enfim, não somos nós, né, Marcela, que estamos aqui ditando as leis. Mas para concluirmos, Marcela, o que é que você espera deste pleito diante dessa pandemia? Embora eu diga, no processo que está antecedendo a eleição, já vi aí algumas filmagens, já vi fotos, ninguém está respeitando, está realizando passeatas, carreatas e tal. Mas podemos esperar, sim, uma abstenção muito grande este ano? Então, Batalha, espero que as pessoas, né, tenham a consciência de que precisamos ainda lutar contra essa pandemia, que tem deixado uma devastação muito grande no nosso país e tem reflexos na política também. Espero que a gente possa ter um pleito, principalmente limpo, probo, que a gente tenha um comportamento enquanto cidadãos, tanto na questão do contato físico, tentar diminuir isso ao máximo, quanto também na corrida eleitoral. Lembrar que estamos aqui para tentar trazer os melhores candidatos para ocupar os seus cargos eletivos, que a gente possa estar atentos às suas propostas, mais do que às suas inimizades pessoais, suas questões pessoais, que a gente possa fazer dessa propaganda eleitoral um ambiente de fato, expor as suas convicções, as suas opiniões, e que a gente possa ter uma preservação maior dos direitos fundamentais da pessoa humana, né, para que a gente tenha cada vez mais essa educação política mais forte, que a gente se tem aí os meios digitais, que a gente se informe mais, que a gente não propague fake news. Eu, enquanto professora de direito eleitoral, a gente tem essa divisão. De um lado, as fake news dizendo mentiras, do outro lado, fatos que, muito embora sejam verdadeiros, mas são antigos, descontextualizados e só são trazidos na questão eleitoral para desmoralizar ou fazer uma campanha eleitoral negativa. Então, eu espero que a gente possa, de fato, trazer um pleito eleitoral a cada ano melhor. A gente viu no último pleito uma polarização política extrema, que ainda se perpetua nos dias de hoje, então que a gente possa ter um ambiente mais limpo, né, de propaganda, de campanha eleitoral esse ano. Ok, Marcelo, eu quero agradecer a sua atenção, tá? E as dicas que você passou aqui para o nosso público da TV Atalaia foram dicas importantíssimas. Um abraço, tá bom? Muito obrigada. Conversei assim com a professora Marcela Damasio aqui no nosso programa. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí.